Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Cavalos de A a Z, que agora se transforma numa plataforma e nós estamos trazendo para vocês cursos temáticos. Nesse caso, o nosso curso é um curso completo de doma racional. E logo em seguida nós teremos o curso de equitação e assim por diante, vai ser Cavalos de A a Z Equitação. Então, o curso de doma está sendo ministrado por mim e minha parceira amiga Malvina Parré. Olá, Malvina. Oi, Daco, bem-vindos, pessoal. Esse é o nosso novo curso, o novo curso do Cavalos de A a Z, como o Daco já falou, e a gente vai falar em vários módulos sobre doma racional. Então, a gente está nesse primeiro módulo que a gente inicia hoje, e os próximos módulos vão entrando outros temas, outras técnicas e novos exemplos de trabalho. Espero que vocês gostem. Tem espaço para entrar em contato com a gente e aproveitem a plataforma. Também você que adquiriu esse curso tem o direito de entrar no grupo privado do Facebook, onde nós tiramos dúvidas lá. Você deixa o seu comentário, o vídeo e uma série de coisas, nós podemos também tirar dúvidas por lá, tá certo? Lembrando, hoje nossa aula, o módulo 1, em verdade, vai ser um módulo que nós vamos focar no trabalho de conexão com cavalos e com potros jovens, com cavalos mais velhos, e hoje a aula é somente sobre conexão. Eu vou abrir aqui, Malvina, para a gente já apresentar o nosso PowerPoint. Curso Cavalos de AZ, Doma, Darco e Malvina Parré. Amigos, para nós iniciarmos falar qualquer coisa relacionada à conexão, é muito importante nós termos uma base sobre da onde vem essa história de conexão, o que significa essa história de conexão. Então, é muito importante entender a vida social dos cavalos, porque é através da vida social dos cavalos que nós vamos introduzir mecanismos, ferramentas, exercícios, práticas, para nós estabelecermos um estado de conexão com o cavalo, que pode acontecer com o cavalo chucro, pode acontecer com qualquer cavalo, com qualquer raça, com qualquer problema, e os domadores que nós conhecemos, os grandes domadores, a gente pode falar aí de... Você pode ajudar a citar alguns nomes, Malvina? Buck Brannaman, Pat Parelli, Bacana. Monty Robert, Errante. Ray Hunt, Scarpati, Doma Índia, todos esses grandes domadores, Frédéric Pignon, aquele francês que faz um trabalho maravilhoso, o Lorenzo, francês, voador, todos esses nomes são pessoas que têm uma consciência muito grande de estabelecer um estado, uma relação de conexão com seus cavalos. O Will Rogers, também, eu Rosa. tenho um canal no meu, um vídeo no meu canal falando só sobre o Will Rogers. E você, Malvina? Sim, dentro desses nomes todos, e cada um desses domadores tem uma técnica diferente, um caminho um pouquinho diferente, mas a conexão é um ponto muito comum para todos eles. Então, ela vem como um primeiro passo para a gente encontrar uma base para esses cavalos. E ela não só é trabalhada por domadores, como também por cavaleiros. Então, grandes cavaleiros, quando você vai fazer um curso, você vai perguntar ou você vê um vídeo desses cavaleiros, eles também falam da importância da conexão com o cavalo, mesmo em cima da sela. Então, a conexão é uma base muito importante para quem trabalha com cavalo. Por isso que a gente está Perfeito. começando por ela no nosso curso. Perfeito. Malvina, só uma coisinha, o seu áudio está fazendo barulho porque está roçando o seu microfone na roupa aí. Deixa eu ver. Isso. Perfeito? Obrigado. Melhor. Aí. Então, uma das coisas muito importantes para a gente, que a gente pode entender a conexão de uma maneira mais tranquila, é que
a relação do cavalo com a gente é um diálogo, precisa de dois. Não é estabelecida sozinha, não é um monólogo, não é uma relação autocrática, não é uma relação de imposição, é uma dança em comum que se estabelece entre dois corpos. Qual é a grande sacada desse diálogo? Estabelecer uma entrada através do campo social. Então, eu e Malvina separamos aqui dois conceitos que é a base, a estrutura para você iniciar um trabalho com qualquer cavalo. Primeiro, alívio e pressão. Envolve qualidade dos equinos enquanto presas. O que isso significa e qual a relação? Malvina? A livre pressão é muito... Caiu aqui o meu fone. Melhor assim. Na verdade, é a base da linguagem entre os próprios cavalos, né? Então, eles são presas, eles vivem em grupo, eles fogem, eles se alimentam de pasto, e o fato de ter todas essas características e viver em grupo, como é que esse grupo se comunica? Porque para viver em grupo você tem que ter uma organização muito boa para esse grupo funcionar. E essa organização é com base na comunicação, né, dos cavalos, que é feita através do alívio da pressão. Então, essa comunicação corporal, onde uma linguagem corporal, uma atitude corporal põe pressão e uma atitude corporal traz alívio. E essa dualidade possibilita uma conversa entre cavalos, entre pessoas e cavalos, né? E que isso fica compreensível para a cabeça de um equino. Um adendo nessa palavra da Malvina é entender que a posição do corpo dos cavalos, para eles, é muito importante porque eles precisam ser silenciosos na natureza. Então, cavalos que fazem barulho na natureza têm muita chance, têm uma chance maior de atrair um predador. Então, os cavalos eles são silenciosos, eles pisam em ovos, eles são monodáctilos, né? Eles têm um casco apenas, eles relincham apenas para se encontrar no meio, mas eles não relincham para duelar necessariamente, eles são muito silenciosos. Porém, eles se tornaram muito silenciosos, por outro lado, eles desenvolveram uma capacidade enorme de comunicação corporal, física. Então, eles se colocam na frente de outro cavalo, eles empurram, eles dão coice, eles afastam, eles se aproximam, eles empinam, mas eles não emitem sons. Emitem sons, mas diferente, por exemplo, de um babuíno, diferente de pássaros, diferente de outros animais que utilizam som para se comunicar necessariamente daquela forma. Talvez Muito, isso. Pois não, Malvina? e muito diferente da gente, né? Dos seres humanos, principalmente, que são faladores, Sim, nós já estamos há 10 minutos de exclusivamente. curso falando e não paramos de falar. Sim. Nós temos essa necessidade de comunicação. Essa compreensão, gente, é uma cereja do bolo, é gostoso entender dessa forma, porque quanto mais você grita, fá, 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 lá, blu, 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 tudo isso para o cavalo só aumenta o batimento cardíaco dele, porque internamente o cavalo entende: meu, esse cara é barulhento, vai atrair um predador. Então ele levanta a cabeça e fica procurando um tigre, porque você está gritando. Olha que sacada isso! Sabe o nome disso, galera? Alívio e pressão. Quando você emite som, você faz pressão no comportamento do cavalo, nesse sistema límbico profundo, preocupado com a sobrevivência, e quando você é silencioso, você dá alívio, descanso e confiança para o cavalo. É uma forma que eu entendo
alívio e pressão, e gostaria muito de transmitir para vocês também. Sim, exatamente. E a pressão, ela vem das maneiras mais sutis, né. Então a pressão é o som, a pressão é o ombro que faz isso, ou o nosso ombro que faz isso, no redondel já faz uma diferença total no que o seu cavalo vai te responder. Então, a pressão é muito sutil, o alívio é muito sutil, e isso é muito bom, porque a gente consegue trabalhar nas melhores e maiores sutilezas que um cavalo pode dar. Perfeito. Desculpa que eu fui mexer Uhum. umas coisas aqui e rodei os slides. Desculpa, É, Malvina. achei que você ia puxar alguma outra coisa. Não. E aí, através desse alívio, dessa pressão e desse refinamento da comunicação, a gente consegue, desenvolver o controle dos pés. Então, a hora que a gente começa a se comunicar, pôs uma pressão aqui, um alívio ali, e o cavalo começa a responder isso, a gente está controlando os pés dele, e aí a gente começa a ter um trabalho interessante com esse cavalo. Certo? Eu tô para contribuir com o seu raciocínio, então eu vou entrar no campo da hierarquia. Envolve qualidades sociais de hierarquia, que também está relacionada com a vida social dos cavalos. Gente, hierarquia é uma palavra que nós entendemos de uma maneira muito antropomórfica, de uma maneira projetiva. Então a gente fala, minha experiência com hierarquia é uma porcaria, porque quando eu trabalhei na empresa, o meu chefe, ou quando eu fiz o exército, o capitão me mandava fazer flexão. Não é essa hierarquia, mas é uma hierarquia, do ponto de vista da biologia, um pouco mais pura. Ela é fundamental para a sobrevivência das espécies. Uma colmeia de abelhas possui hierarquias necessárias para a sobrevivência daquela espécie. Uma matilha de lobos possui uma hierarquia necessária e fundamental para aquela espécie. Cavalos possuem uma hierarquia necessária para aquela espécie. De uma forma didática, Malvina, eu aprendi que a hierarquia dos cavalos, de uma forma didática, ela é linear. Então é mais fácil entender se eu pensar de uma maneira linear. Mas ela não é linear, ela pode mudar de acordo com a presença e ausência de cada indivíduo, com a quantidade de indivíduos no grupo e uma série de fatores. Porém, é muito interessante nós entendermos hierarquia, porque eu vou até fazer eu vou me arriscar uma reflexão aqui relacionada à liderança. Muitas pessoas falam, lidere o seu cavalo, né? Não é a hierarquia, liderança que nós humanos temos como conceito de eu lidero você. Não é. É uma relação de sobrevivência entre entre indivíduos e, no caso, duas espécies diferentes. Então, é muito interessante eu trabalhar o conceito de hierarquia pensando que eu sou como o cavalo. Nós precisamos nos comunicar para sobrevivermos juntos. E na vida real, galera, é bem isso. Quando você tem um cavalo, por exemplo, se eu não fizer o trabalho de doma, eu vou ser demitido. E no Brasil, o seu futuro, no caso cavalo, será um futuro muito incerto. Então, é real a ideia de que nós estamos sobrevivendo. Por isso, nós precisamos estabelecer essa hierarquia para nos comunicarmos. Como na escola, por exemplo. Você tem que respeitar a hierarquia que existe Com o naquele professor. ambiente escolar para você aprender, para você entrar numa vida social e etc. Ixi, aí eu vou devagar, já estamos em 15 minutos, não vale a pena, desculpa. E você, Malvina? Não, exatamente. Ter essa consciência de que hierarquia dentro de um grupo de equinos não é a hierarquia humanizada que a gente tem, então não antropomorfizem essas
relações, né? Porque é o que a gente consegue dar de nome também para a relação deles como hierarquia, mas não é a hierarquia que a gente tem. Então o Dark ilustrou isso muito bem. E ter essa consciência de que a gente vai entrar, de certa forma, nessa hierarquia com eles. Então a gente vai começar a fazer parte daquele círculo social deles, onde eles têm relações com cavalos, pessoas, tratadores, treinadores, proprietários, né? E lembrar que relação, né? Relação é relaçar, refazer um laço. Então, é um laço que você faz a cada dia, a cada encontro, esse laço é apertado. Então, a cada encontro, esse laço vai sendo apertado de uma maneira. Então, a gente tem que ter a consciência de que a gente vai começar a criar laços com esses cavalos. E Perfeito. Essa ideia da relação é muito bonita, Malvina. é, Então, para a gente andar, nós vamos mostrar vídeos para vocês. Não saiam daí, não desistam da gente. Vocês já devem estar fazendo macarrão, né? E cozinhando enquanto ouve a aula, porque a aula não tem vídeo. Que é isso? Não, vai ter vídeo, galera. Segura aí. É muito importante também falar de 3 tipos de conexão que eu estive junto com Malvina pensando sobre os tipos diferentes de conexão. E nós separamos 3 tipos que são evidentes. Por exemplo, o que nós comentamos no slide passado, redondel, que o redondel utiliza exemplos da manada, utilizando alívio e pressão, controle dos pés, e numa relação, né, como Malvina fala de relaço, é muito bonita essa expressão. A segunda forma de conexão, que muitas pessoas ignoram e quase sempre nessa fase do trabalho se perde o cavalo, que é o manejo durante a habituação. Por exemplo, você faz uma conexão maravilhosa com o cavalo no redondel, ele é um espetáculo, chega uma terceira pessoa para o manejo e bate nele, chicote nele e tira o cavalo daquele estado de comunicação entre vocês dois. Inês é morta, você jogou o trabalho fora, inclusive gerou um estado de desconfiança no cavalo, que você não queria. O exatamente. manejo é tão importante quanto o redondel, igualzinho. Sim. É o, né, ligando a relação, são relações que eles criam com as pessoas. Então, se a relação no redondel é boa, mas saiu de lá, a hora de comer é estressante, a hora de casquear é estressante, todo e qualquer outro contato com o ser humano é estressante, vai ficar difícil começar a fazer sentido na cabeça do cavalo o que vai acontecer, quais coisas vão acontecer e o que ele pode esperar daquilo. E aí isso gera ansiedade, um cavalo nervoso, um cavalo agitado, um potro que não colabora. E aí a gente começa a criar uma série de problemas. Então, o manejo é um departamento da vida do cavalo que tem que ser muito bem trabalhado, principalmente a conexão. E o trabalho de chão, que nesse caso nós estamos pensando muito nos exercícios práticos de propriocepção. Cavalos possuem um sistema límbico, neocórtex, cerebelo grande, importante, porque eles são quadrúpedes, o cerebelo cuida da coordenação motora, do equilíbrio. Então, quanto mais você equilibra um cavalo, maior a sua conexão com ele. Quanto mais potência você dá a ele, saúde, cascos bons, mas ele cria músculos, porque agora eu posso fugir de qualquer predador, porque a Malvina preparou o meu físico. Você está gerando um atleta, um cavalo espetacular que leva você até a Aparecida do Norte e volta. É uma conexão fortíssima, essa conexão do músculo. Se assim eu posso dizer, desculpa, Malvina. Sim.
do corpo físico com a mente, né. É uma conexão mental, mas que ela vai além do mental, né. A gente começa no âmbito social mental e a gente vai terminar lá no corpo físico do cavalo, na saúde do cavalo. Então, como é que a gente faz bem para os nossos cavalos? Como é que a gente tem um cavalo saudável? Começa um dos pontos na nossa relação com eles, criando essa conexão e levando isso para tudo. Então, o trabalho de chão, onde a gente vai trabalhar controle motor, equilíbrio, né, toda a biomecânica do cavalo vai começar a ser trabalhada ali. Tem que estar também embasada na conexão para isso não virar simplesmente um exercício mecânico, uma academia, aonde ele vai lá e fica fazendo exercícios repetidos sem muito sentido. Isso é importante para a gente dar sentido para o que esse cavalo está fazendo ali na pista, no redondel, onde ele estiver. Material de apoio, indicação, o curso do Sérgio, Cavalos de AZ, Equitação, porque o Sérgio vai trabalhar isso. Como você transformar um cavalo, preparar um cavalo para a equitação fisicamente e mentalmente. Então o Sérgio vai pegar o nosso potro que saiu do redondel com essa conexão, vai colocar na mão do Rony, dos tratadores dele, e vai fazer uma indicação e trabalho com o veterinário espetacular no manejo, e a equitação dele vai ser primorosa. O que ele vai ter no final do trabalho? Um atleta. A solução, vamos lançar a solução, como é que fala? 3 dicas para transformar um cavalo num Um atleta. atleta. 3 dicas fáceis, né? Como dizem Sim, os super fácil. charlatões. Malvina, vamos adiantar aqui? Vamos, A bora. livre pressão, avanço e recuo, dentro do redondel, linguagem corporal, nós já falamos lá em cima, nós adiantamos esse ponto, né? Sim. Habituação, né, dentro da a gente também colocou muito a gente também pôs uns pontos de habituação no manejo, né, mas a de sensibilização também é muito importante, e ela vai nesse sentido de habituação, porque o manejo tem que ser desensibilizado. Escovação, casqueamento, todo esse trabalho de deixar um cavalo que permita passar perto de escada, de gente, de barulho de cachorro, tudo isso inclui sensibilização. Então, o cavalo estar dentro do ambiente humano, do ambiente que a gente proporciona para ele, e de uma maneira confortável e sem se sentir inseguro, é a desensibilização e a habituação do cavalo, né? É um alívio e pressão, um avanço e recuo para ele ter uma boa convivência com a gente. E o trabalho de chão, que nós colocamos aqui 2 exercícios muito importantes, que é ritmo e direção. Para você, Sim, por exemplo, eu quero trabalhar com avanço e recuo com o meu cavalo. Me dá um exemplo. Ritmo. sim, Ritmo. Então, para você colocar um cavalo no ritmo, ritmo seria um metrônomo. Por exemplo, o mesmo espaço entre um ponto e o outro. Tuc, tuc, tuc. O seu cavalo está nesse ritmo? Ou ele está nesse. Isso não é ritmo. sim, E manter um cavalo no ritmo, você precisa equilibrar pressão, som, postura e alívio, para o cavalo entender que aquele ritmo que ele está é o mais adequado para o trabalho. É um exercício fino esse. sim. Não é um exercício para amadores. Eu, eu desafio você colocar um cavalo no ritmo 2 voltas dentro do redondel. Tá aí um exercício que você vai passar meses fazendo. Sim. Difícil, né, Malvina? Sim, é difícil. Ele principalmente porque é muito mais fácil para a gente colocar um monte de pressão, e o cavalo tende a sair acelerando e acelerando cada vez mais. Então, conseguir um ritmo é muito importante, e depois de conseguir esse ritmo, aí você começa a variar esse ritmo. Então eu aumento a pressão e o ritmo aumenta, eu diminuo a pressão e o ritmo diminui. Isso é ainda mais refinado e ainda mais difícil, principalmente a desaceleração, né. O cavalo tem que ter um alívio muito claro para ele começar a baixar o ritmo de acordo com o que você pede. Isso é um trabalho muito difícil e muito legal de fazer.
e controle de guias, que nós vamos desenvolver vários exercícios no módulo 1. Hoje é só a primeira aula, inclusive nós estamos já com 26 minutos, porque esse conceitual inicial é fundamental para as outras aulas. Controle de guias, você pode fazer o trabalho de controlar o cavalo, o ritmo do cavalo, utilizando uma guia. Você pode fazer troca de olho de frente, troca um olho, troca o outro olho, ou seja, troca a mão do cavalo. Primeiro ele vai da esquerda para a direita, com a guia, e você coloca ele da direita para a esquerda. Essa troca é muito importante para a propriocepção, e você trabalha o tempo todo com alívio e pressão. Tá aí mais um exercício que você pode levar alguns meses fazendo. Sim. Ô Malvina, vamos passar para os vídeos agora? Vamos. Na próxima aula a gente volta no controle dos pés, né? Sim. Sim. Eu quero mostrar para vocês com esse vídeo, eu vou deixar como material de apoio o link desse vídeo no meu canal no YouTube. Mas eu quero que vocês observem os sinais que o cavalo nos apresenta. Notem a primeira coisa, a orelha dele. A orelha dele está sempre, ou quase sempre, voltada para o centro. Tá certo? A outra coisa interessante desse cavalo, que eu gosto muito, é a comunicação que ele faz com o pescoço. Notem aqui, ó. Ele baixou o pescoço, né? Sabe quando esse cavalo, em particular, baixa o pescoço? Quando ele passa pela porta de saída. É muito legal, porque ele está dizendo, vamos sair, vamos parar agora, e você retoma o trabalho e você vai notar que ele vai novamente passar pela saída e vai fazer isso. Agora ele não fez porque eu coloquei ele para galopar. É muito importante essa atenção nossa, onde o cavalo faz o gesto e qual gesto. Então nós temos orelha nesse caso, pescoço. E uma coisa muito boa desse cavalo, aí novamente passando pela porta, é o ritmo dele. Notem que quando eu tiro a pressão, ele diminui a velocidade, quando eu me aproximo dele, ele aumenta a velocidade dele. Isso aqui é ritmo. E avanço e recuo. Isso, usando avanço e recuo. E agora eu fiz uma troca de olho. Isso é troca de olho, gente. Você troca de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quanto mais sutil, quanto mais delicado, melhor. Malvina, deixa eu mostrar uma coisinha nessa troca de olho, que eu acho muito interessante desse cavalo em particular. Mas vocês vão observar, eu mudei sem querer o slide, desculpa, gente. Eu vou colocar lá. Aqui. Notem como ele tem a orelha voltada para mim. Quando eu me coloco na frente dele para mudar a posição, ele olha para mim, ele não olha para o além, ele não olha para lá, ele não olha para lá. Ele se coloca em atenção comigo. Os dois olhos. Ele se coloca numa posição assim, cooperativa. Ele não enfrenta. E ele coloca as duas orelhas na minha direção, dizendo, e agora? Nós vamos fazer o quê? Parar? Continuar? Eu continuo nessa mão ou eu mudo de mão? Eu estou usando antropomorfismo, mas é mais ou menos isso mesmo que acontece. O cavalo já aprendeu a trabalhar comigo. Ah, eu pedi para ele ir para o outro lado, então ele vai para o outro lado de uma forma cooperativa.
Malvina? Sim, não estou Uhum. pensando exatamente isso. Esse alívio e o avanço e recuo, né, o alívio e a pressão, dão essa possibilidade muito legal da gente ter esse cavalo trabalhando e esperando a gente, e pensando e compreendendo o que a gente está falando. Isso que você está trazendo, né, essa atitude do cavalo de olhar para dentro e estar pronto para você, é o que algumas pessoas falam de um cavalo que está pensando, um cavalo que tem espaço para pensar e para te responder sem ter medo, sem entrar em ansiedade, sem entrar em estados mentais e emocionais de descontrole. Isso é um refinamento, né, do controle, da conexão, e aí já entrando o controle dos pés junto. Lembrando que nós citamos cerebelo nos slides Sim, anteriores, e nesse caso, o cavalo pensando, nós estamos citando o neocórtex. O neocórtex nosso é grande, do ser Homo sapiens. E por isso que a gente chegou na Lua, porque nós temos uma capacidade de planejamento. Cavalos têm um neocórtex muito pequeno. Nós precisamos ter um pouco de paciência e ajudá-los a pensar, sim, a refletir errado, mas a elaborar, a planejar. Quando um cavalo para, olha você esperando, ele está sim, raciocinando, isso é muito importante para um cavalo. sim, E é essa aqui, área que Malvina, a gente quer acessar e trabalhar, né. É esse cavalo que a gente precisa para trabalhar. aquele cavalo, aquele potro que vai para o salto, olha o salto, mede a distância, se corrige e faz o melhor Sim, salto que ele pode. Por que, que ele faz isso? Porque você ensinou o cavalo a fazer isso. sim, Por isso que eu dei pausa quando ele olhou para mim. Porque aquilo, não para a aula de hoje, mas durante o trabalho, todos os dias, na hora que ele para e me espera, nossa, eu tiro um champanhe, eu abro um champanhe, Netflix, ar-condicionado, pipoca, tudo de bom para ele. Porque ele precisa considerar que aquilo foi legal. sim. Um outro gesto muito importante, lamber os lábios. Observem, às vezes nós perdemos porque a gente fica olhando o pé do cavalo, o posterior, o rabo. Nós temos que ter uma visão periférica, boa. Quando o cavalo lamber os lábios, é um momento muito bom para você tirar a pressão, Sim, principalmente. Porque ali ele está processando informação. No vídeo é difícil ver ele fazendo isso porque é um gesto pequeno, é mais ou menos assim. Ele passa a certo. língua aqui. E é um gesto muito importante para o cavalo. Sim, mais um momento onde é uma expressão comportamental que a gente precisa levar em consideração no nosso trabalho, né. E nem sempre, eh, ele pode também lamber os lábios depois de uma atitude de ansiedade, depois de uma atitude de estresse. Então, assim, é importante a gente levar em consideração o todo. Então, como é que está todo esse cavalo? Ele está fazendo um bom trabalho, ele está com ritmo, ele está com controle, e lamber os lábios. Aí a gente tem um momento muito bom do trabalho, né, é uma soma de tudo que a gente está trazendo até agora. É só para lembrar de não olhar sinais isolados e juntar todos os sinais que a gente pode ter. E nesse momento que eu viro de costas para ele e a pessoa está me filmando, ele sabe muito bem que esse gesto é um gesto de aproximação. Nós não estamos gastando o cavalo, colocando ele para galopar. Não, o trabalho é anterior, ele é técnico, ele é leve, o cavalo precisa aprender a gostar de fazer isso. E quando eu viro de costas e permito que ele se aproxime, eu estou fazendo o quê? Alívio, né? Sim, Então eu convido ele para ficar perto de mim. Ah, mas quando. Aqui eu parei com a boca aberta, vou até trocar o slide. Nós podemos conversar
os motivos para que servem essa aproximação, mas isso é um nível de conexão. Notem que se você pegar um cavalo chucro, selvagem, primeira coisa que você precisa fazer é isso. Enquanto você não fizer essa aproximação com o cavalo, não adianta fazer nada. Não adianta colocar na guia, fazer charreteamento, não adianta colocar bridão e não adianta colocar sela. Porque se o cavalo não fizer essa aproximação, a chance dele sair no corcove, empinar, bolear contigo é gigante. Eu não ponho o meu bumbum na sela de cavalo que eu não faço essa conexão. É por isso que eu tenho todos os ossos inteiros ainda. Com certeza. Gente, e nós vamos finalizando agora. E quero mostrar para vocês que essa conexão pode ser feita em qualquer idade. No caso aqui é uma criança, Maria Clara, uma aluna maravilhosa que está sempre com a gente também, online, presencial, e ela já fez esse trabalho de conexão, avanço e recuo, e aqui ela está fazendo um exercício de controle dos pés. Ela se movimenta, portanto o cavalo se movimenta junto com ela. Tanto que eu peço para ela ir para o lado mais difícil e o cavalo permanece com ela. Gente, feito isso, aí a gente vai começar a pensar na prática de exercícios. Sim. Aí está criado uma base e uma relação, e aí foi um bom laço da relação entre a aluna e o cavalo. Então, entre um ser humano e um cavalo. E é aí que a gente tem que continuar a caminhar e dar outros laços em cima desse bom, né, diálogo entre os dois. Aqui eu estou com uma aluna, Cibele, com a égua Honda, também fazendo esse trabalho e ensinando a Cibele a se posicionar dentro do redondel, porque o redondel, nós vamos falar na próxima aula, ele tem um mecanismo, ele tem leis que ajudam você a fazer esse trabalho. Então a Honda vem até a Cibele. O que acontece? A Honda sabe que eu sou a pessoa que estou coordenando, então a Honda quer ficar comigo. Eu falo, não, vai com a Cibele. A Cibele é a sua conexão. Sim. Eu ia falar líder, Líder. erradamente. Talvez pensar mais como uma parceria, né? Uma parceria, uma conexão. Cibele é quem sustenta a Honda, Cibele é quem cuida de Honda, e Honda e Cibele têm uma parceria, uma conexão inigualável. E é isso que você quer com o seu cavalo, mesmo que o seu cavalo não seja seu. Se você é o domador do seu cavalo, né, o curso de doma, a nossa ideia é entregar para o nosso cliente um cavalo que tem a capacidade de sentir, pensar e se conectar com ele dessa forma. Sim. Uma coisa interessante é que os cavalos têm essa capacidade mental de pegar uma relação que aconteceu, eles têm uma memória muito boa, eles lembram de como foi e eles vão criar uma certa expectativa para a próxima. Então, se você criou uma boa relação com ele no redondel e o proprietário entra, a expectativa dele é que com esse outro ser humano a relação também seja boa e seja muito parecida com o que aconteceu agora. E aí você consegue ir levando essa conexão para todas essas outras pessoas que trabalham com esse cavalo, para esse cavalo começar a ter uma boa relação com as pessoas. Ou as pessoas aprenderem a ter uma boa relação com ele. Espetacular. Que primeira aula boa, Malvina. Estreamos o curso com chave de ouro. Eu estou satisfeito com o conteúdo. Nós programamos até mais conteúdo do que nós imaginamos. E então é isso, galera. Quero agradecer, Malvina. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigada, Darko. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula e estejam ansiosos para as próximas duas. A gente tenha feito uma boa relação aqui nessa A primeira gente aula. tenha feito uma boa relação. Então, são 3 aulas, tá bom? Hoje, nós trabalhamos com conexão. Depois, nós vamos trabalhar na segunda aula com redondel. E aí,
depois a gente vai contando o resto para vocês, tá bom? Um beijo Aí, até a grande próxima aula. e até a próxima aula.